Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do canal Degrau da Notícia. Como sempre, a gente traz aqui convidados especiais para falar sobre um tema, um nicho, um mercado diferenciado, além da mídia tradicional. E hoje eu trouxe aqui, além de um profissional do setor de finanças, um amigo pessoal meu, que é o Luiz Gustavo. É um cara que entende muito aí do mercado financeiro, de investimento, e ele vai contar um pouquinho da história dele aqui, como é que ele entrou nesse nicho. E vai falar, seja muito bem-vindo, Luiz Gustavo. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Prazer é meu, Lico. Muito obrigado pelo convite. Uma honra estar com você mais uma vez. Sabe do carinho pessoal que tem, profissional, por toda a sua trajetória, enfim. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Espero poder contribuir aqui para esse canal aqui extremamente informativo e que agrega muito aí para a sociedade. Perfeito. Então, antes da gente começar no tema, eu queria ouvir um pouquinho da sua história, né? Como é que você entrou nessa área financeira, da onde que você vem, por onde você já estudou, quem você conhece? Lico, eu sou natural de Mococa, né? Eu tenho 33 anos, fiz agora recentemente. E o mercado financeiro ele aconteceu na minha vida de uma forma muito natural. Eu venho de uma família muito simples, uma origem bem simples, mas com valores bem fortes. E a necessidade de sair para trabalhar cedo, enfim. Eu saí de casa com 13 anos, fui trabalhar com meu pai, fiquei até os 17 com ele. Aos 17 anos, eu trabalhando numa terceirizada de telefonia celular, eu conheci uma pessoa que trabalhava no correspondente do Santander e acabei entrando nessa correspondente na época. Fiz um trabalho muito legal, muito rápido. Eu tinha acabado de fazer 18 anos. Eu fui destaque a nível Brasil na venda de empréstimos consignados na época. E o banco ele estava estruturando uma área de gerência nova que ele precisava de profissionais que atuassem bem na prática. E eu já tinha, embora muito novo, iniciando a faculdade, eu cursei administração em Franca. Embora muito novo, na época eu tinha uma coisa que era a prática da convivência humana ali, daquela... Meu pai sempre foi negociante, trabalhava no ramo de carro, então eu acabei pegando um pouco. Eu falo que meu pai me deu a faculdade prática que teórica nenhuma me daria. E aí acabei entrando nessa terceirizada, fiquei 6 meses, fui destaque a nível Brasil, no 6º para o 7º mês, e o banco estava estruturando uma área, acabei entrando no banco como gerente mais novo da história, na época do Santander, no regime de CLT moderno. Fiquei por 8 anos no banco e lá, no Santander, nessa época, eu galguei minha carreira mais voltada para o segmento empresas. Então, um ano depois, eu estava na região ali de Ribeirão Preto, já em Jardinópolis, no Pequenas Empresas, que era o varejo. Pouco tempo depois, eu assumi a gerência de médias empresas. Na verdade, ainda era o varejo, com empresas com faturamento ali de 10 milhões até 50 milhões anual. Fiquei 4 anos nesse segmento. O banco ele estruturou plataformas em Ribeirão. Fui convidado para ser o gerente geral de uma dessas plataformas, que era o segmento meio que núcleo, middle corporate. Middle bank, ainda não corporate, porque depende muito de segmentação de cada banco, que são, quando a gente fala middle e corporate, dentro dos bancos tem uma segmentação. O varejo ele vai com empresas que faturam até 10 milhões ano. Depois você vem para o núcleo, que de 10 a 100 milhões ano, ou o EMP2, que é de 10 a 50 milhões ano. E depois o middle, que você vai... Tem bancos que vai de 50 a 1 bi, e depois o corporate de 1 bi até 5 ou 10 bi, e depois o large corporate, que é um segmento mais exclusivo, mais seleto até. Então, no Santander, aí eu fui gerente geral dessa plataforma, que atendia aí até grupos até 100 milhões. Fiquei por 2 anos lá, e eu, dentro da minha trajetória, eu fui um cara muito privilegiado. Eu brinco que não existe êxito sem pessoas. Até para a gente morrer, a gente precisa de pessoas, né? Até para carregar nosso caixão. Então, eu fui um cara muito abençoado de estar no lugar certo, na hora certa, fazendo as coisas certas. Tenho uma gratidão enorme pelos princípios e valores que minha família, minha mãe, minha avó
me deram na criação, mas tenho uma gratidão enorme a muitas pessoas que ajudaram a galgar a minha carreira. Então, assim, no Santander eu tive a oportunidade de conhecer outras pessoas que foram seguindo a minha carreira ali. Fui para o Safra, fui convidado para ir para o Safra em 2017, pela vice-presidente do Banco Safra na época. Não fui, porque eu tinha uma gratidão muito grande pelo Santander. 2018 fui convidado novamente. 2019 eu achei que era o momento. Muitas das pessoas que eu tinha essa gratidão dentro do banco já não estavam mais lá. E acabei topando o desafio. Fiquei 4 anos no Safra. No Safra conheci alguns diretores, enfim. Fiquei no segmento middle lá do Safra, middle e corporate. Conheci alguns diretores. Um deles me convidou para a gente estruturar o C6 Bank lá em Ribeirão Preto. Na época, ele já tinha iniciado o projeto, o Gustavo Lozecan, e estava tendo um êxito bem legal. Foi logo na aquisição do JP Morgan, adquiriu 51% de C6 na Participação Brasil. Eu acabei indo para esse desafio, fiquei 1 ano e pouco nesse desafio. Foi um desafio bem bacana, o banco estava se estruturando, aquele negócio de trocar a roda com o carro andando ainda. E também no segmento Middle e Corporate Bank, sempre com empresas mais voltado para a área de crédito. Aí depois eu recebi um convite do Sofisa, que é do Alexandre Burmanhã, da família Burmanhã, para reestruturar ali, a gente reiniciar um projeto comercial ali dentro de Ribeirão Preto, porque era um banco que estava tímido ali naquela região, e nossa região é uma região bem próspera, muito forte. E nesse meio tempo eu sempre vi alguns gargalos, mas basicamente a minha carreira foi essa, minha trajetória é essa. Então, assim, dentro de bancos foi isso. E aí, quando você está dentro, eu sempre fui um cara muito atento a oportunidades. Eu vi uma lacuna muito grande ali no mercado, dentro desse segmento Middle e Corporate Bank, que é as empresas, a forma como elas acessavam o crédito. O negócio de uma empresa que está rodando lá, que mexe com aço, não é acessar crédito, mas 90%, me arrisco a dizer até mais hoje, 90% das empresas, elas têm uma dependência de mercado financeiro, de crédito no mercado financeiro, e existe um movimento que o mercado estava fazendo de sair um pouco dos principais bancos, principais players, para pulverizar isso, acessando mais fundos, FDICs, family offices. E aí eu achei essa lacuna. 1 ano atrás, eu constituí a MP Business Capital para trazer juntos justamente essa assessoria, esse intermédio do crédito para as empresas. E agora está fazendo 1 ano, a gente caminhou muito bem, graças a Deus, está sendo um sucesso a empresa. Tá. Para as pessoas que não entendem, a empresa que busca o crédito é como se fosse um BNDES, né? Você vai, busca um crédito para ter um fomento na economia, gerar empregos. Como é que funciona essa transição do empresário que busca esse crédito, onde ele erra, né? E onde ele pode melhorar? O que acontece? O empresário está focado no negócio dele, né? Eu brinco que se o cara vende pão, não adianta ele querer vender da noite para o dia brinquedo. Ele tem que aperfeiçoar o negócio dele. Geralmente, a parte financeira fica na mão de algum diretor financeiro ou algum suporte financeiro que ele deriva. Esse cara também, geralmente, não tem tanto conhecimento interno de dentro dos bancos. Fato é, todas as empresas elas acessam o crédito no mercado financeiro. Elas têm essa necessidade de capital de giro e é por isso que a gente vê na economia, no momento que ela está Selic, as taxas de juros muito altas, as empresas sofrendo um pouquinho, porque isso está comendo a margem, o resultado, o EBITDA, o ROI da empresa ali, porque ele está levando. É difícil uma empresa que tem uma margem operacional que supra o custo financeiro e ainda dê um bom lucro ali no final da conta. Então, assim, todas as empresas acessam o crédito. A forma como elas acessam, que por muitas vezes é errado. Acessando crédito, linhas às vezes rotativa, quando ela deveria pegar linhas mais alongadas, com finalidades diferentes, disponibilizando garantias, às vezes, para acessar o crédito com uma taxa mais acessível, que faça mais sentido. Eu brinco que uma operação ela não é cara ou barata somente pela taxa de juros. Muito envolve a finalidade do recurso, para onde você vai destinar. Eu já vi operação de crédito a 3% ao mês, que era ótimo, porque a finalidade do crédito fazia muito sentido. E já vi operação a 1% que
que era péssima, porque não tinha finalidade com devolutiva daquele resultado. Então, basicamente, todo mundo acessa o crédito no segmento de empresa. Não existe empresa com meio termo. Ou uma empresa ela é investidora, ou ela capta recurso no mercado, ou ela é tomadora. 90% ou mais é tomadora. Principalmente nesse segmento middle e corporate bank, existe uma regra no capitalismo, né? Porque quem tem muito sempre tem mais. Quem fatura mais tem acesso a taxas mais baratas, a volumes melhores de crédito, é melhor bancarizado, você tem um assédio maior dos bancos. E por que infelizmente, na nossa economia, o menor ele paga uma conta ruim? Deveria ser um pouco ao contrário, né? O menor que está ali começando, ter um acesso ao crédito mais barato, mas não. Quanto maior você é, maior as oportunidades que você tem de acesso ao crédito, das finalidades de linha, enfim, e mais bem bancarizado você é. Entendi. Para quem não entende, é mais ou menos assim. O trabalhador vai financiar a casa própria dele, no Minha Casa Minha Vida, ou ele tem o carrinho popular que ele quer financiar, ele busca esse crédito, né, junto às instituições, e ele não tem o conhecimento, né, de qual que é o crédito mais vantajoso, onde ele vai pagar o menor juros. Às vezes ele desconhece até o que é a taxa Selic, né? A taxa Selic, para quem não sabe, é a taxa que rege os financiamentos no nosso país. Então, hoje ela está mais de 14%, e isso incide diretamente em tudo, na comida, no combustível, para que o nosso telespectador possa ter uma noção disso, né? Você quer comprar sua casa, você quer investir no seu carro, então você busca um financiamento. Ninguém tem o dinheiro à vista para falar, eu preciso disso, e tenho. Então, ele consegue, né, mapear, e aí é que entra a assessoria especializada, né? Alguém que conhece o mercado, que fala, o melhor taxa de juros para você buscar é essa, a melhor financeira é essa, o contrato mais vantajoso é esse, exatamente, né? Exatamente. O nosso segmento na MP, ele é extremamente voltado para o segmento de empresas, mas trazendo para essa correlação que você disse aí da pessoa física mesmo, do trabalhador, do dia a dia, de fato, essa assessoria ela é importante e hoje a gente vê bastante isso no mercado. Pessoas se disponibilizando para aprovar em diversos players para te trazer a melhor opção ali do que... Porque existe hoje... Há pouco tempo atrás, a gente tinha um monopólio no mercado financeiro. Era as principais instituições ali, Santander, Bradesco, Itaú, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil. Hoje, a gente já vê esse mercado muito mais extenso, muito mais aberto, junto com fundos, com FDICs, enfim, que fazem esses aportes de crédito, inclusive financiamentos imobiliários, financiamentos de veículo. Eu brinco que existe... Dificilmente o trabalhador no dia a dia, principalmente pela situação econômica que a gente está, né, Lico? Caótica, é difícil ele estar conseguindo guardar dinheiro. Então, assim, uma das coisas que eu vejo o mercado fazendo esse movimento como dica ali já para esse pessoal e como uma opção muito vantajosa para quem quer se planejar para construir patrimônio é o consórcio. Que ele tem custos efetivos muito mais baixos, porque ele não opera, ele opera com taxa de administração. E hoje você também tem assessorias que te buscam os melhores consórcios ali e tal, te apresenta as melhores operações. Mas é uma coisa que não é imediata. E o brasileiro, infelizmente, ele é imediatista. Ele quer tá pagando e já tá usando. Eu quero pagar uma parcela, mas eu quero estar na casa. Eu quero pagar a parcela do carro. Só que aí ele não se dá conta que quando ele está fazendo isso, às vezes ele está pagando 3 carros. Usando um que, na hora de vender, não vai valer meio. Ele está pagando 2, 3 casas que, infelizmente, corrói todo o salário dele ali. E, na hora de ali para frente, ele acaba deteriorando muito o ganho mensal dele. Né? Uma preocupação muita de quem busca o crédito é a garantia de realmente ter o crédito, né? Porque a gente vê aí muitos golpes, muitas pessoas vendendo... ilusões, né? Falar, eu vou conseguir para você um aporte de não sei quantos milhões, em 7 dias, você vai alavancar sua empresa, vai contratar. E, às vezes, a pessoa que é leiga, ela não entende muito desse sistema. Existe aí pessoas que são micro e médias empreendedoras que geram a maior parte de empregos no país, que tem esse pé atrás, né? Porque o brasileiro, além de querer ser muito imediatista, muitos também têm o pé atrás. Será que isso é verdade? Será que eu consigo? Que garantia eu tenho que isso vai dar certo? E aí, como que você trabalha quebrando essas objeções? Um pouquinho trazendo para um mercado mais acessível, mas
baixa e média renda ou para o pequeno empreendedor, são objeções necessárias assim que ele deve ter, cuidados que ele deve ter na questão de fornecer documento, na questão do que assina, principalmente. Porque, assim, o mercado, a gente sabe, o brasileiro, ele é evoluído. Ele, ao mesmo tempo que se criam soluções ruins para tomar o dinheiro também, para dar golpes e etc. Então, ele tem sempre que ficar atento com as questões documentais, com o que assina e etc. E, assim, sempre estar com respaldo jurídico, acho que é muito importante. Eu brinco, principalmente quando o empreendedor ele já está num patamar um pouco mais avançado, ele tem que ter um bom contador e um bom advogado e um bom... Antigamente falava um bom gerente de banco, mas hoje eu brinco que um bom diretor financeiro, um bom assessor financeiro para direcionar ele ali no mercado. Então, assim, se você tiver esses pilares, você dificilmente entra nessas roubadas. Basicamente isso. Voltando à MP, né? Aqui você inaugurou ela, já tem mais ou menos um ano. Um propósito muito inovador aí no mercado. Eu vi aqui, segundo os dados, faturou quase, né, 400 milhões em operações de crédito, 85% de sucesso. Isso é uma coisa muito bacana. E aí, como é que surgiu essa ideia? Como é que você tem operado essa empresa? Qual o propósito? A MP Business, ela nasceu ali em 25 de abril esse ano, faz o primeiro ano dela, mas era uma ideia que já vinha na minha cabeça. E, na verdade, não é nem que faturou, tá? Os 385, 400 milhões. Isso. É que, na verdade, a gente teve isso de aprovação de crédito nesse um ano, com 85, 86% aproximadamente de sucesso, de êxito, de desembolso das operações. E um dos grandes diferenciais que a MP tem de fato, um atendimento personalizado com as empresas. E eu digo que um dos maiores sucessos, assim, nesse primeiro ano nosso, de fato, ter a história, a minha trajetória no mercado financeiro, me trouxe muitos relacionamentos e poder ter essa confiança dessas médias e grandes empresas, tanto dos empresários, dos donos diretamente, dos diretores financeiros, do CEO, de dar a oportunidade para a gente buscar o melhor crédito representando a empresa e passar para ele as opções. A gente trabalha de uma maneira extremamente personalizada. A gente chega na empresa, na determinada empresa, esse segmento é um segmento que você entra, o interior, que é a parte que eu atuo mais no relacionamento com os clientes diretamente, eu venho mais aqui para a capital justamente para tratar com os fundos, com os bancos, enfim. Mas em São Paulo, no interior de São Paulo, lá em Ribeirão e região toda, a gente tem uma região muito forte, principalmente na área do agro, a parte industrial também é bem forte ali. Então, assim, a gente construiu bons relacionamentos que nos dão acesso a essas empresas e que a gente sabe como elas operavam no mercado. Eu sabia já como esses grupos operavam no mercado financeiro, como eles operam com cada player. Então, assim, a gente fez um trabalho extremamente personalizado eu sento com o empresário, falo, vem cá, eu vou te trazer algumas operações, eu sei o que você tem, eu sei como você está, eu sei como eu sei como você capta e aonde vai, a gente estuda bastante a empresa antes também, a gente traz para os fundos, traz para os players, traz para todo o leque que a gente tem dentro do portfólio e apresenta para o empresário as melhores operações, obviamente, comparado ao que ele tem dentro do endividamento dele. Isso automaticamente a gente leva sintetizado para ele, isso aqui, se você tomar 10 milhões nessa operação, se ele cuidar 5 dessa, aportar 5 no seu caixa, você vai diminuir o teu custo financeiro 10. Então, assim, a gente retrata para ele qual é o ganho e ele só tem um custo comigo, o pagamento do serviço todo prestado, se ele, de fato, tomar a operação. Então, ou seja, ele não tem o porquê de não me dar a oportunidade, porque eu vou levar para ele. E ele não tem o porquê de não fazer, porque vai estar lá na frente dele o que aquilo gera. O maior desafio que eu tenho nisso é que eu sou um só, né? Então, queria poder ser mais e poder multiplicar esse exercício. E você tem sua credibilidade também de conhecer o mercado, né? Porque geralmente o empresário, quando ele vai buscar um aporte, ele vai pesquisar você, vai pesquisar instituições que já existem, os outros, para poder fazer essa negociação. Para que o telespectador mais ou menos entenda, é assim, imagine que você é um dono de uma rede de padarias e as suas padarias faturem
3, 4 milhões. Aí você fala assim, eu quero crescer, eu quero ter mais padarias, eu quero contratar mais gente, gerar emprego, né? E eu preciso buscar um financiamento. Aí a pessoa busca um especialista como o Gustavo, né? No faturamento. E aí ele senta na mesa com você e você vai descrever para ele as possibilidades de crédito no Brasil, né? Que facilita a expectativa dele. Por exemplo, ele vai falar assim, eu preciso de 20 milhões para ampliar minha rede de padaria, contratar mais pessoas, mais maquinários, e o Gustavo faz essa intermediação. É mais ou menos isso? É basicamente isso. E dentro da realidade de cada grupo Sim. também, dentro do cenário econômico, como ele favorece, mediante ao que tem de disponibilidade também de garantias ali, a gente está num cenário econômico um pouco mais... as instituições, elas exigem um pouco mais de garantia, porque a gente está com um índice de inadimplência um pouco forte, embora recorde dos lucros dos bancos aí, demonstrando agora recentemente nos balanços, o Itaú batendo recorde de resultado financeiro aí em 2025, mas os bancos ainda com um cenário de mais restritivo, de mais cauteloso. Então, um exemplo, tem que fazer sentido a finalidade do crédito, tem que fazer sentido o valor do crédito, tem que fazer sentido o investimento do crédito, e a gente faz toda essa parte de... E as garantias para a instituição que vai liberar esse Exatamente. empréstimo, A né? gente faz toda essa parte de falar com o empresário, de cuidar da expectativa dele, porque a expectativa... o empresário, ele, no Brasil, principalmente, ele tem que ser muito corajoso e, muitas das vezes, ele é aventureiro também. Ele vai para se empreender no Brasil, você não pode pensar muito. Se pensar muito, você não empreende. E se não pensar nada, às vezes você empreende errado. Então, assim, a gente está ali para justamente cuidar dessa questão de trazer os pontos bons, ruins e as melhores opções para ele dentro da realidade que realmente condiz com o mercado financeiro. Então, para entender, como o exemplo da padaria que eu dei, você vai estudar o mercado de padarias, onde ele pode investir nas lojas. E qual o volume que realmente é factível para ele. Se esse cara fatura 3 milhões mês, a gente está falando de 36 milhões ano, não adianta ele querer captar 20 milhões. Ele não vai captar 20 milhões, a não ser que ele tenha um nível de garantia e uma finalidade de investimento muito assertiva. E mesmo assim, ele não vai fazer isso com uma instituição, ele vai ter que fazer isso pulverizado com algumas instituições. Então, assim, a gente traz a realidade como o mercado está e as melhores opções para ele. Óbvio, esse é o objetivo dele, a gente vai buscar. Mas deixando claro para ele que pode ser que isso seja pulverizado, pode ser que a gente tenha que fazer esse investimento fatiado em partes. Toda essa parte também a gente cuida também. Você busca o crédito em várias instituições, não necessariamente em só uma. Várias, e a parte mais legal hoje é que a gente tem muitas opções fora daquela caixa dos principais bancos. Hoje a gente vê um mercado crescente aí de fundos, de FDICs, de family office. FDICs e family office, para quem não entende, o que family office é famílias que constituem uma empresa para cuidar do seu patrimônio e dentro dessa empresa ela pode, às vezes, montar um fundo próprio para fazer aporte em alguns determinados segmentos. A gente sabe, o Brasil tem famílias muito ricas, enfim, e também uma questão quando você constitui esse family office, ele evolui com o intuito de evoluir o patrimônio dentro do patrimônio. Então, assim, tem muitos fundos que partem de dentro de um family office, tem fundos que são 3, 4 investidores constituíram ali um fundo de fundos capitais e, às vezes, não tem o volume de operação igual dentro dos bancos, não tem a tesouraria igual dos bancos, mas também não tem o custo que um banco tem por trás e aí ele consegue ter operações competitivas, se aquela operação faz sentido para ele. Então, hoje a gente tem um mercado de fundo, FDIC, bem expansivo. Outra dúvida também é na busca no crédito internacional. A pessoa, por exemplo, é um empresário do exterior, de algum outro país, e ele tem recursos para investir no Brasil. E vamos supor que ele tenha também uma padaria, ou ele quer investir em uma academia, concessionária. Você consegue auxiliar esse empresário do exterior e explicar para ele qual que é o nicho que ele está inserido, o mercado, como ele pode investir? Na MP, a gente tem feito gradativamente também um trabalho de conexão. Trazer o investidor, o cliente com potencial fornecedor, com um outro potencial cliente para ele. E também o investidor lá de fora, às vezes, quer fazer aporte, vídeo momento, no Brasil, taxa de juros altas, enfim. E ele quer trazer e ele quer entrar em algum determinado segmento.
E a gente traz alguns segmentos que pode representar um pouco mais de assertividade, diminuir um pouco a margem de erro dele e fazer essa ponte também de intermediação do aporte do capital aqui, nacionalização do capital também. Então, assim, a gente tem também essa estruturação dentro da MP. Não é tão comum, principalmente vide cenário atual, mas tem também. Entendi. E o público-alvo em geral da MP é qual? É um empresário que fatura acima de 20 milhões? É o segmento Middle e Corporate Bank. A gente tem grupos hoje lá que faturam acima de 35, 40 milhões anual. Até eu tenho grupos lá hoje de 5 bi, 4 bi de faturamentos anual. Então, assim, a gente tem tanto no segmento agro, no segmento de indústrias... Farmácia, qualquer setor que ele tiver interesse, você comércio. consegue... O setor a gente vai trazer dentro de uma personalização mais específica para o setor dele. O agro tem algumas linhas específicas. Então, isso aí a gente faz um estudo. Esse empresário que já está nesse porte, ele já conhece bem o mercado financeiro também. E é por isso que a gente... Quando a gente traz algumas soluções para eles, é um pouquinho mais fora do que ele já está acostumado. É uma personalização das operações com instituições e players que ele habitualmente ainda não tem o relacionamento. Então, é basicamente isso. E a gente apresenta as opções para ele, entende o negócio dele, representa ele nas solicitações das operações e quando tem tudo mastigado e pronto, a gente apresenta e se fizer sentido ali, a gente... Uma coisa que ele falou que é bem interessante, que ele só paga o seu serviço de assessoria se realmente o investimento for feito, né? Então, não tem problema nenhum. Eu sou empresário, quero fazer uma avaliação, ele vai, busca a sua assessoria, vê se é vantagem, e se o aporte realmente sair, ele paga exatamente isso. É só pelo sucesso da operação. Não existe um custo por todo o trabalho que envolve antes, embora exista, porque a gente tem uma confiança muito grande no nosso trabalho e nos relacionamentos que a gente tem, tanto com os fundos, com os bancos, com os investidores, tanto quanto com o empresário na ponta. Então, a gente sabe que se a gente... O empresário, no final das contas, ele quer que mostre para ele o benefício em números. Sim, resultado. E se você levar aquilo para ele, ele só não toma se for algo que de fato, não faça sentido ali para ele por alguma questão pessoal, às vezes até. Porque, profissionalmente falando, o resultado é o que fala mais alto na tomada de decisão. Geralmente, uma empresa grande dessa, ela tem sócios, né? Então, ele precisa levar para todo o setor. Sócios, conselho, tem que ser validado pelo conselho, geralmente. E a gente geralmente apresenta também nos conselhos das companhias. Então, assim, de fato uma operação são operações que são muito mais trabalhosas do que a simplicidade que a gente, às vezes, externa aqui. Não é simplesmente pega os documentos, leva ali no banco, vejo que aprova, volta para ele. Não. Cai na sua conta. Existe também, exatamente. Existe todo um trabalho feito ali de entender a companhia, de entender os gargalos da companhia, de que forma a gente apresenta isso para os bancos, porque um dos maiores sucessos nosso é a expertise de entender como os analistas de crédito analisam, como os bancos veem e o que eles querem ver. As garantias que o banco precisa para realmente... E até existe eu brinco que... o nome chega umas 2 horas antes da gente chegar em um determinado lugar, né? Então, assim, a credibilidade de quem está levando... eu, graças a Deus, minha carreira, tive um histórico de pouquíssimas operações com inadimplência dentro dos bancos. Então, isso me trouxe um know-how forte, uma credibilidade forte para quando eu levo um grupo, eles olham com uma forma um pouco mais... carinhosa ali de que aquilo lá já foi passado por um crivo. Eu também não levo uma operação que óbvio, a gente não acerta 100% o tempo todo, sim, mas a tendência é geralmente a gente nem levar operações que não façam sentido na adimplência dela. E, em termos gerais, qual que é as garantias que o banco exige para que você possa ter um aporte? Por exemplo, a minha empresa fatura 30 milhões, eu quero 5. Ela busca também a garantia do patrimônio pessoal desse empresário ou ela só busca da empresa? Como é que funciona mais ou menos? Hoje o mercado financeiro ele é bem abrangente na questão de garantias, tá? Hoje depende muito da finalidade. Quando eu falo finalidade, um empresário, se ele tem um descasamento de caixa ali que é momentâneo, não faz sentido ele fazer uma tomada de operação a longo prazo. Então, às vezes, um rotativo, uma conta garantida, que é tipo um limite,
parecido com o especial, mas com uma taxa bem mais reduzida ali disponibilizado, até ele adequar internamente a questão do fluxo de caixa dele, talvez ela faça, na grande maioria das vezes, ela faz mais sentido. Por quê? As garantias que podem envolver nela os recebíveis, ou direitos creditórios, ou recebíveis, ou se o empresário quiser disponibilizar, às vezes, de bens, porque geralmente, ou dele, ou de holding, enfim, os bancos são abertos a negociação. já tivemos pleitos de operação de aeronave, imóvel rural, urbano, recebível, direito creditório, domicílio. Então, assim, o leque de investimento do sócio está lá no X-Banco. Pode ser o investimento do sócio? Pode ser o investimento do sócio fora da empresa. Ele garante, por ele como sócio, a operação que está sendo dada de crédito na empresa. Então, assim, hoje os bancos são bem abertos a essas questões de discutir as garantias. Que é mais ou menos uma garantia patrimonial, né? Você bem disse que aí as instituições elas estão mais com o pé atrás. A gente vê casos de grandes conglomerados como as Americanas, né? Então, cada vez mais o banco vai ficando mais exigente nas restrições mesmo do crédito. A restrição do crédito tem análise de capacidade de pagamento dele, porque não é apenas o crédito por si só, não é a garantia. O banco ele não dá a operação querendo pegar a garantia para receber. Ele quer, de fato, receber a operação até o final. A garantia é um conforto. Então, o principal ponto que é analisado, discutido e que a gente tenta cuidar com maior zelo para ter o maior número de assertividade é a capacidade de pagamento da empresa. Se ela está num momento ruim, o porquê, qual o motivo, qual é o business plan dela ali no curto, médio e longo prazo, o que ela tem, o que ocasionou aquilo, defender tudo isso junto ao banco para geralmente dar uma credibilidade para que ele possa fazer esse aporte de crédito, entendeu? Perfeito. E é um mercado muito promissor, né? O Brasil, a gente sabe que surge um empreendedor, eu acho que são quase 100 CNPJ, se não me falha a memória, abertos aí ao dia, né? E é aquilo que você falou, o brasileiro gosta de empreender, ele quer ter a sua vida, ele quer ter o seu conforto financeiro. E como você é um exemplo disso, né? Trabalhar com CLT, você viu que você poderia ampliar mais o seu conhecimento, a sua expertise, desenvolvendo aí um mercado. Exatamente. Eu vejo o brasileiro, ele é extremamente resiliente. A gente falava há pouco, inclusive, isso aqui no bastidor. Ele trabalha muito, ele quer muito, ele tem boas ideias, ele é muito corajoso, mas a gente podia entrar numa questão de que todo o fator econômico contribuísse para que esse cara entrasse, progredisse e crescesse. E que não é um cenário atual, momentâneo do nosso país, mas espero que em breve a gente consiga contornar tudo isso. E qual que é os maiores entraves no crédito, na sua opinião? Os maiores é quando o nível de endividamento já da empresa ele já está muito elevado frente à capacidade de pagamento dela, e aí a gente entra com outro serviço que a MP também oferece, que é a reestruturação dos créditos internos. Ela captou muito crédito de jeito errado, que não fez sentido. Às vezes até está honrando, mas aquilo está enforcando ela, porque, pensa comigo, uma empresa, às vezes, ela está com fluxo de caixa, a gente vê a Selic a 14,75, representa quase 1,15 na taxa mensal ali, só o custo do dinheiro, fora o spread bancário, fora tudo que envolve ali uma operação de crédito. Imposto. Então, exato. Então, assim, o custo financeiro para o empresário está muito alto há um bom tempo já, que isso não vem aliviando, e vide economia atual, essa queda tende a ser ainda gradativamente baixa. O que acontece? A gente olha para dentro do cenário da empresa, balanço, estuda o endividamento, fala, não, peraí, a possibilidade de novos créditos aqui vai ser difícil se a gente não reestruturar os créditos atuais. Então, a gente entra junto com os players e faz a reestruturação de alongamento, de fluxo, carência, para que o empresário ele tenha uma folga dentro do fluxo de caixa dele, diminua, mesmo que ele alongue o endividamento dele no prazo, mas ele diminua o fluxo de PMT mensal, porque a gente sabe que existe uma tendência de curva de juros um pouco mais baixa ali para frente, então alongar faz um pouco de sentido, faz sentido para ele também diminuir esse fluxo mensal para que ele possa retornar esse dinheiro para o caixa da empresa, para que a companhia possa girar com menos aperto financeiro.
E aí, posteriormente, a gente entrar com novos créditos. A gente tem também essa área. Isso que é bacana, você faz uma avaliação completa do negócio, de como que está o fluxo de giro, dá uma sugestão para ele, fala que você pode... A gente troca ideia. Eu acho que assim, ó, o empresário conhece muito o negócio dele, nós não estamos lá para ensinar ele a trabalhar, muito pelo contrário. A gente está lá para... A MP entra para, de fato, assessorar dentro do que a gente tem conhecimento, que é o mercado financeiro. Então, assim, do que a gente pode agregar para ele dentro da parte da estruturação financeira da empresa dele, porque a gente sabe que o empresário que chegou já nesse patamar, 40, 50, 100, 200 milhões anual, ele já percorreu um bom caminho, ele conhece o sistema, ele conhece o mercado. Então, a gente está lá para agregar, não é para ensinar, muito longe disso. Sobre o que ele tem que fazer dele, né? Próprio. Aliás, muitas vezes a gente aprende muito com o empresário sobre o dia a dia dele, a realidade dele. É uma troca realmente de conhecimento. E eu acho que o mundo caminha para isso, troca de conhecimento, de relacionamentos, de oportunidades. Então, a gente está lá para levar, de fato, conhecimento e oportunidade para o negócio dele, para ele continuar. Eu brinco, o lema nosso você construiu a jornada, nós aceleramos o caminho. Acho que eu te dei aqui, está aqui atrás, não está? Eu vi, eu falei, muito bacana. Toda empresa carrega uma história, a nossa missão é potencializar a sua. Pois é. E aí eu falo que na MP esse, de fato, é um dos nossos lemas, que o empresário ele já construiu a história dele. Nossa missão não é redesenhar a história, é dar força para ele fazer essa história ficar ainda mais brilhante. Que é agregar valor também no negócio dele, né? Exatamente. Que é uma coisa importante. O sucesso dele, por si só, é o nosso. Sim, é uma cadeia, né? Cada um faz uma parte. Se eu contribuir com ele, ele está contribuindo comigo e, de fato, a economia está Nos bastidores, você falou da questão da orientação, né? Eu não entendo nada jurídico, vou buscar um advogado. Exatamente. Algum problema médico, vou buscar um médico. Não é você agir por impulso pelaquilo que você acha certo, né? Muitos empresários quebram a cara porque eles buscam soluções fáceis, entre aspas, né? Para problemas mais complexos. Sabe o que eu sinto? Que faz muito, não só do empresário, do ser humano, cair, às vezes, no melhor momento da vida dele, é o ego. Porque a gente, às vezes, atinge um patamar de sucesso ou de êxito na carreira, na vida, e a gente para de olhar algumas coisas que podem continuar nos agregando e sendo pilar para nos estruturar ali. Então, a gente o ser humano tende a começar a achar que sabe tudo. E um dos princípios nossos, eu brinco que um dos nossos valores, a gente não sabe nada, a gente busca conhecimento todo dia, aprende todo dia e vai morrer sem saber nada. Então, assim, é extremamente importante que o empresário não deixe o ego subir, para que ele não sinta aquela dor de cair, que dói muito, quando você tem que reestruturar o seu negócio. E é aquela coisa, o que é inteligência para você? Um exemplo, se você falar da sua área jornalística comigo, eu sou um leigo. A gente vai discutir algumas coisas, mas eu sou um leigo. Falar, se o cara de TI chegar, pegar meu computador lá, virar e falar assim, eu sou burro na área de TI. Então, assim, não existe pessoas unanimamente inteligentes em tudo, em todas as áreas. E por isso que eu acho que quando a gente busca pessoas para estar próximo, meu pai falava uma coisa, tenha sócios. Em tudo na sua vida. Seja o porteiro tem que ser seu sócio, o garçom tem que ser seu sócio. Faça sócios durante a vida, no transcorrer da sua vida. Faça amigos e faça sócios, porque as pessoas sempre vão ter algo para te agregar. E você também, uma das principais missões nossas aqui é servir. Então, a gente sempre tem que estar apto a servir também. Então, assim, não deixar o ego levar ao ponto de que a gente está certo em tudo. Se eu pudesse falar, o empresário, se ele pudesse manter no mais alto patamar dele o ego que ele tinha do início, ele vai chegar onde ele nem sonha. Você tocou num ponto muito importante, né? Que é o perfil do empresário. Ele, às vezes, não aceita conselhos, ele não busca um especialista, quer fazer da forma dele.
e esse sujeito fatalmente está... Não que não vai dar certo, tá? Não que não vai dar certo. Pode ser que dê, pode ser que ele tenha mais sucesso, mas e pode ser que realmente a forma como ele pensa, ela tenha isso. Mas quando ele discute isso com mais pessoas, quando ele traz e entende e escuta, às vezes, opiniões de fora, talvez ele consolide isso de uma forma melhor para ele. Então, a gente não quer dizer que não vai dar certo, mas a chance de dar certo quando você coloca mais pessoas e conversa mais sobre e desenha o plano junto e pessoas é muito maior. especializadas que tenham conhecimento também, né? Dentro do seu Porque negócio. às vezes você não vai pedir, exatamente. Mas é muito bom. Gustavo, eu quero agradecer aqui sua presença. Quero saber se você tem mais alguma colocação bacana. Quero que você fale para o nosso público sobre a sua empresa. Para buscar você, eu sei que ele é bastante acessível, viu, pessoal? Pode mandar mensagem no Instagram, nas redes que ele responde. Obrigado, Lico. Bom, da MP, se puderem seguir, logo a gente vai ter novidade. Nesse primeiro ano, a gente está estruturando algumas áreas de produtos e serviços financeiros que vão ser mencionadas ali, provavelmente, entre o dia 20 e 30 de abril desse mês, agora. E acompanhar a gente nas redes. Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode levantar o questionamento lá e a gente tentaremos trazer um perfil também na MP para quando eu falei de contribuir, uma das ideias que temos lá é de tentar contribuir para a sociedade, então trazer um pouco mais de informação ali, de ideias para o empreendedor, principalmente que está começando, porque o nosso negócio ele é focado já no empresário que está consolidado. Esse é o nosso dia a dia principal, esse é o nosso métier principal. Mas eu quero que a MP ela tenha uma parte colaborativa com o mercado também, principalmente para o pequeno empresário ali. Algumas opções que hoje o mercado possa dar e etc. Então, a gente está construindo isso junto com a equipe de marketing. E, cara, de resto, agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estar com você, dividindo ideias e debatendo temas. O que tiverem de dúvida, super à disposição. Espero que a gente possa sentar mais vezes, conversar mais. E para o futuro, quais são os novos desafios aí da MP? Cara, a gente vem num ano desafiador, né? É um ano político, economicamente falando, a gente tem fatores internos aqui que precisam... A nossa política fiscal, ela precisa ser ajustada, isso impacta na forma como o mundo nos vê, como tudo... E a gente tem fatores externos ali, as guerras acontecendo, essa permanência da guerra ali, Rússia e Ucrânia, fecha o canal de Homo. Todo mundo pensa que o petróleo não me afeta, mas afeta não, todo afeta mundo, o petróleo hoje ninguém faz nada sem... Então, você anda o dia a dia. E assim, a gente tem uma inflação ali hoje, de 4,5, 5. Taxa Selic mais alta do mundo. Taxa Selic, a gente tem uma... E sabe o que mais me incomoda? A gente falou isso no bastidor. Sim. Nós somos a gente falou 10ª, mas nós somos hoje a 11ª economia mundial. Como que nós somos a 11ª economia mundial? Uma arrecadação que a gente tem de PIB, como é que isso... por que o brasileiro sofre tanto? Por que a gente está sofrendo tanto? E aí cabe a reflexão para a gente olhar para dentro desse momento que a gente vai viver esse ano, que é extremamente importante, para os passos que a gente vai dar. A MP ela tem um business plan aí de estruturação de um fundo próprio aí entre esse ano e o ano que vem. Estamos desenhando. Eu acredito que o caminho vai ser esse, mas o fator político e econômico vai influenciar bastante o caminho, como vamos acelerar esse caminho. Os desafios que vão se impor aí pelo caminho, né? Com certeza. Mas o que é bom que você falou que tendo conhecimento, tendo a vantagem de conhecer o mercado, a expertise para transitar, network, faz muita diferença, né? Você falou, Lico, você falou uma palavra que para mim hoje, e com a geração cada vez mais digital, essa tendência de IA e etc., as pessoas que sabem se relacionar uma com as outras, o lado humano das pessoas vai valer muito num curto espaço de tempo. Porque hoje a gente vê uma geração que pouco se comunica pessoalmente, tem uma dificuldade. Hoje, você liga para uma pessoa, é quase uma ofensa. Você tem que mandar mensagem. Se ela pode falar. E eu fui criado de uma maneira, eu gosto de conversar frente a frente. Eu também. Então, assim,
as pessoas têm que voltar a olhar também o relacionamento humano, se aperfeiçoarem na comunicação humana, buscando conhecimento, buscando contato humano mesmo, porque eu acho que logo, logo teremos grandes oportunidades na área que depende de pessoas e relacionamento. O network, para mim, o network me levou a lugares que o meu diploma nunca fez diferença. As maiores oportunidades que eu tive na minha vida, o que virou a chave da minha vida, da minha carreira, da minha história, foram os lugares que eu acessei, as pessoas que eu me conectei e as redes de network que eu estabeleci na minha vida. Então... Porque você já tinha os pilares, o foco, a estrutura familiar, que é muito importante, né? Eu falo que até no início da carreira, o network, você está atento a oportunidades de pessoas, comunicando com pessoas. As maiores oportunidades da minha vida eu tive em lugares que eu não precisava estar, que eu não tinha obrigação de estar, mas eu estava para fazer o além do que eu era pago para se fazer. Então, assim, quem trabalha convencionalmente se acostume com uma vida convencional. Se você quer comprar sem ver o preço, trabalhe sem ver a hora. E se você quer êxito, cuide do seu ciclo de relacionamento. Aonde você está, com quem você está. Se você andar com 10 boas pessoas, você é a 11ª. Se você andar com 10 pessoas de caráter e índole duvidosa, você também é a 11ª. Então, assim... Não que você não se relacione com essas pessoas, porque no mercado a gente tem que se relacionar com todo mundo. Não tem nada a ver, mesmo porque você não é obrigado também a saber o tempo todo qual que é a índole e o caráter de cada um. Existem negócios ali, enfim... Mas cuidar do seu ciclo de relacionamento e a forma como você trata as pessoas, a forma como você interage com as pessoas, é um caminho que pode te abrir portas que diploma nenhum abre. A humildade de ver o ser humano como um outro independente do cargo, né? Eu, como jornalista, consegui informações com a empregada, com a copeira, com o porteiro, que às vezes o empresário não tinha acesso. E é muito bom isso daí que você está falando, porque geralmente as pessoas olham para o outro e falam: o que eu posso levar em vantagem com aquele outro? O que ele vai me ofertar? Né? Porque hoje em dia virou basicamente para muitas pessoas uma moeda de troca, né? E quem não tem essa visão que você tem, eu vejo todo mundo por igual, independente do cargo, da função e do gênero, você consegue, né, mensurar um mundo melhor. No final, é tudo emprestado e vai ser terra na cara de todo mundo. Então, que a gente possa tratar sempre... E não leva nada. Não tem gaveta. Então, assim, que a gente cuide um dos outros, que realmente a gente possa olhar a oportunidade, não as pessoas de uma forma subjetiva, materialista. Sim. Só me conecto com pessoas que têm o mesmo algo a me oferecer. Não, isso, né? Mas que a gente esteja aberto a se conectar e a oferecer também. Eu acho que a principal lição ali tem muita fé, enfim. Uma das principais lições que a gente tem é o ato de servir. Então, não é só receber, é o que a gente dá também. A única forma da gente permanecer vivo depois de morrer é sobre o que a gente criou aqui. E você deixa um legado, não leva nada. Né? Exatamente. Essa é a maior herança, um legado. Perfeito. Gustavo, mais uma vez, muito obrigado. Quero agradecer aí pela sua participação, pelas informações para a audiência. E eu que agradeço o tempo todo. E encerro assim, pessoal, mais uma entrevista aí bacana de conhecimento do mercado financeiro. Reitero que o Gustavo está à disposição aí pelas redes sociais, por e-mail. É um cara bem simples e humilde, porque eu conheço ele pessoalmente, para tomar um café, tomar uma cerveja. Vale a pena. E o principal, ele tem credibilidade, coisa rara de achar no mercado. Tá bom? Muito obrigado pela audiência e até a próxima.